Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de gestão de pessoas. Nossa segunda aula na forma remota, porque a gente já teve algumas disciplinas, algumas aulas, né, no formato presencial. Na aula de hoje a gente vai falar sobre modelagem de trabalho. Talvez você não... esse nome não lhe diga muita coisa, na verdade eu nem gosto de usá-lo. Mas se eu falar para vocês sobre descrição de cargos, aí vocês vão se lembrar, né? Professor, a gente já trabalhou a descrição de cargos quando a gente estava fazendo a recrutamento e seleção. De fato, a gente trabalhou a descrição de cargos, só que a gente não foi muito a fundo, né? Eu até falei, pessoal, a gente não vai avançar muito porque vai ter uma aula específica para a gente falar sobre descrição de cargos. Então a gente falou bem por cima, de forma bem ampassã, o suficiente para a gente trabalhar a parte de recrutamento e seleção. Aliás, a descrição, um dos objetivos da descrição de cargo é ser útil no processo de recrutamento e no processo de seleção, mas ele vai muito mais além disso, né? Então, o principal da nossa aula de hoje é entender sobre cargos, né? E o que é cargos? De uma forma simples, eu posso dizer que o cargo é a maneira pela qual a empresa ela aloca, ela direciona todo o teu conhecimento, toda a tua habilidade, toda a tua competência, né? A competência do funcionário, a habilidade, ela direciona para atingir os objetivos. Os objetivos que foram definidos lá no planejamento estratégico, no planejamento tático e até mesmo no planejamento operacional. Então, ela aloca toda essa competência, todo esse conhecimento que você tem nesse cargo. O funcionário, por sua vez, ele também aloca toda a sua competência, todas as suas habilidades nesse cargo, de forma que ele atenda também seus objetivos pessoais. É isso? Então a aula de hoje vai ser mais ou menos através disso que eu estou falando para vocês, de descrição de cargos, de competência. Então o que é que acontece? Traçando o histórico. Na aula anterior, a gente verificou que é feita a socialização, né, do funcionário, só que depois que é feita a socialização, é chegado o momento também dele aprender, né, as tarefas, as funções que ele vai exercer, as atividades que ele vai fazer. E tudo isso, pessoal, tarefas, funções, atividades, ela está dentro do cargo. Então, o cargo ele vai descrever todas as funções que um funcionário vai fazer, todas as tarefas que ele vai executar e também todas as atividades. Professor, eu estou achando um pouco complicado. Eu já entendi que dentro do cargos estarão descritas funções, tarefas e atividades, mas para mim tudo é a mesma coisa. A tarefa é minha atividade. Bem, para a gente entender isso de melhor forma, eu vou te mostrar aqui um exemplo. Bem, nós temos aqui o exemplo, pessoal, do Antônio, certo? O Antônio, ele está exercendo o cargo de comprador, certo? Ele exerce o cargo de comprador e aqui esse cargo de comprador, ele tem, como eu falei, ele tem funções, ele tem tarefas e ele também tem algumas atividades. Por exemplo, dentro das funções do comprador, tá pesquisar e desenvolver fontes de suprimento, coordenar pesquisa de suprimento, seria uma pesquisa de mercado, de produtos, né, de insumos que aquela empresa precisa, programar requisições de compras, ou seja, fazer um planejamento de compras e efetuar a compra em si. Então, essas são as funções. Cada função dessas terão tarefas para desenvolver e cada tarefa terá atividades, né? Então, vamos escolher aqui a função de coordenador de pesquisa e suprimento. Essa função aqui de coordenador de pesquisa e suprimento, uma das tarefas dela é pesquisar preços, né? Ele vai fazer a pesquisa de preço. E dentro da pesquisa de preço tem algumas atividades, né? Tais como decidir sobre qual é a oferta mais favorável, que é aquela que tem o melhor preço, o menor preço, né? Aliás, o melhor menor preço, que é o certo da gente escolher. Negociar compras com o fornecedor, tudo isso são atividades. Então,
nós vimos o quê? Nós vimos que o cargo é comprador, dentro desse cargo tem algumas funções, cada função tem algumas tarefas e cada tarefa tem algumas atividades. Bem, o que é que acontece? Quando o funcionário é apresentado a um cargo, ele deve saber exatamente em que posição esse cargo se encontra dentro de um organograma da empresa. Eu tenho um exemplo aqui de um organograma, certo? E eu vou dar como exemplo aqui a gerente Alana. A Alana é a gerente de marketing. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. A Alana é gerente de marketing. A partir do momento que esse cargo for apresentado a ela, é necessário que ela saiba a quem ela é subordinada, que no caso aqui é a Paula, há uma subordinação direta à Paula, ou seja, ela deve responsabilidade à Paula, mas ela também exerce algum grau de autoridade. No caso aqui, a Carla, certo? Então, a Alana, ela deve responsabilidade à Paula, ela é subordinada à Paula, mas ela exerce um grau de uma autoridade a Carla, ou seja, a Carla é subordinada a ela. Então, quando você entrar na empresa, qualquer funcionário entrar na empresa, é necessário que fique claro em que posicionamento ele está dentro de um organograma. De que forma o cargo ele se encontra dentro dos processos, dos vários processos que existe dentro da empresa. Bem, dito isto, pessoal, já é possível a gente falar sobre o desenho do cargo. O desenho de cargo ele é feito com base em 4 premissas. A gente já falou daqui de 2, que foi da premissa da responsabilidade, deixa eu marcar aqui, a premissa da responsabilidade e a premissa da autoridade. Ou seja, quando um funcionário entra na empresa, no desenho do cargo dele, o cargo dele precisa estar bem claro a quem o ocupante do cargo deve responder e deve ser bem claro quem são os subordinados dessa pessoa que vai ocupar aquele determinado cargo. Mas o desenho de cargo ele não só é feito com base nisso. Ele tem que se levar em conta também métodos de processo de trabalho, ou seja, como as tarefas devem ser desempenhadas. Além disso, dentro de um processo de desenho de cargos, é necessário que se diga o conteúdo do cargo, ou seja, quais são os conjuntos das tarefas ou atribuições que o ocupante ele deve desempenhar. Bem, em relação ao desenho de cargos, existem 3 modelos de desenho de cargos, certo? O clássico ou tradicional, o humanístico ou o contingencial. Vamos aprender cada um deles. Bem, o clássico, pessoal, ele tem 3 características principais. O desenho clássico de cargos. Primeiro, nesse desenho, as pessoas são vistas como um apêndice da máquina. Então, assim, o mais importante não é nem a pessoa, o mais importante é a máquina. A máquina, ela vem antes e a pessoa depois. A pessoa ela é um mero recurso produtivo. Esse modelo, pessoal, ele é inspirado lá na administração científica, lá no início, por Taylor, né, que se caracterizava, ele que criou essa questão da fragmentação do trabalho, né, ele que escreveu, na verdade, né, da fragmentação do trabalho, ou seja, cada pessoa ela executa apenas uma tarefa, né? É aquele conceito de linha de montagem. Uma das características desse modelo de desenho também é porque ele tem muita ênfase na eficiência. Quando eu falo de eficiência, pessoal, eu estou falando em relação ao fazer, né? Então, o fazer deles é determinado por um tempo, ele se preocupa como é que ele vai fazer, ele não está nem muito preocupado se ele vai conseguir atingir o objetivo, não. O objetivo lá do cargo, desde que ele faça todas as tarefas programadas. Esse modelo, pessoal, ele está em desuso, né? Mas ele ainda existe. Mas por que ele está em desuso? Porque ele é um modelo fechado, né? Então, as descrições das tarefas, elas estão lá na descrição do cargo e o funcionário tem que obedecer exatamente igual
ao que está lá descrito no cargo. Então, uma coisa que foi descrita há 10 anos atrás, ela ainda está sendo aplicado hoje. Aí eu pergunto a vocês, é possível, né, diante dessas mudanças tão rápidas que nós estamos passando, né, coisas que acontecem lá na China têm impacto enorme por aqui, você acha que ainda é possível uma empresa sobreviver dentro desse modelo tão rígido? Né? E outra, há um questionamento muito grande sobre o papel da pessoa, a pessoa humana, né? Esse modelo clássico, ele não se preocupa muito se a pessoa está bem, não aproveita das habilidades dessa pessoa, não aproveita da competência da pessoa. A pessoa é apenas como diz aqui nesse primeiro ícone, né? Um apêndice da máquina. Mas esse modelo clássico ele tem algumas vantagens. Primeiro, pela redução do custo, né? Já que as tarefas elas são tão bem divididas que você não precisa de um profissional especialista. Você precisa de um profissional que saiba fazer o mínimo. E se ele sabe fazer o mínimo, eu não preciso pagar muito. Certo? E outra coisa, é legal porque tem a padronização das atividades. A padronização das atividades ela tem um aspecto positivo, né? Porque evita com que o funcionário faça de maneira errada, e também tem a questão do apoio à tecnologia, que é muito importante. No entanto, uma das desvantagens desses tipos de cargo é que eles geram uma certa fadiga psicológica, porque você só fica fazendo aquele trabalho de forma ininterrupta, que você acaba não tendo a opção de ousar, né? Então é aquela coisa bem fechada. O seu trabalho é isolado, muitas vezes você está fazendo uma coisa, você está montando uma peça, que você não sabe nem para onde vai essa peça. De repente chega uma peça para você semi-montada, que você vai ter só que encaixar uma coisa, você não sabe nem de onde vem essa peça, né? E outra coisa, desvantagem desse modelo clássico, desse desenho de cargo, é porque a gente vê que o chefe é mais ou menos um deus, assim. O chefe é o que resolve tudo, você não tem direito de resolver nada. Tudo você tem que se reportar ao chefe. E bem, pessoal, considerando as críticas, né, que se faz ao desenho de cargo no modelo tradicional, é que surge o modelo humanístico. A grande diferença do modelo humanístico é que quando o desenho de cargo é feito através desse modelo, o homem ele já não é mais um apêndice da máquina. O homem é um ser social, e como ser social, a empresa ela tem que ter alguma preocupação com ele. Ela deve se preocupar sim com as condições sociais em que esse trabalho é executado, né? Ele vem lá da escola humanística, e como você sabe, a escola humanística ela trabalha muito a questão da liderança, né? Então, se lá no modelo tradicional nós tínhamos o chefe, aqui nós temos a liderança. Se lá ele se preocupava apenas com o salário na hora de desenhar o cargo, aqui ele se preocupa, além do salário, ele também com as recompensas sociais. Então, o que acontece? O modelo humanístico não há uma ruptura muito grande do modelo tradicional, não, certo? Há algumas, sim, melhoria nessas condições sociais, mas vamos ver aqui quais são as principais melhorias e o que é que se caracteriza o modelo humanístico. O que considerar no modelo humanístico? Uma das coisas que se diferencia, primeiro, é grupo de trabalho integrado. Então, o desenho de cargo ele é feito considerando a possibilidade de se trabalhar em equipe. Através disso, ele pode promover também uma atmosfera mais amigável e cooperativa, estabelecer intervalos de lazer e descanso com interação social. Então, o próprio cargo, né, quando a pessoa entra na empresa, esse cargo ele foi desenhado a partir de uma perspectiva do modelo humanístico, já vai estar dizendo lá quais são as horas que esse funcionário ele vai ter que descansar, né? Se ele trabalhar um tempo, ele vai ter um horário para ele trabalhar em pé, vai ter um horário para ele estar
trabalhar sentado, a iluminação ela tem que estar adequada, a temperatura, a gente vai ver isso, pessoal, lá na nossa disciplina de legislação, quando a gente for trabalhar ergonomia. O que eu quero que vocês saibam é que a ergonomia que a gente trabalhou lá, ela nasce a partir desse conceito do modelo humanístico, tá certo? E uma das coisas interessantes do modelo humanístico, que eu acho assim fantástico, é que ele incentiva, né, a rotação de pessoas entre cargos similares. É uma oportunidade que você tem, de repente, de estar atuando em vários setores. E ao final desse processo, de repente você pode escolher, né, aquele que você mais se identifica. Porque o modelo humanístico, ele permite, né, essa situação. Bem, então, pessoal, o que é que acontece? Tanto o modelo tradicional como o modelo humanístico, eles são modelos fechados, né? Eles não levam muito em consideração a parte externa, a empresa como um sistema aberto. E toda organização, pessoal, ela é um sistema aberto. Ela está sendo influenciada pelo ambiente que ela está. Veja que nós estamos dando essa aula agora de forma à distância, né, de forma remota, porque aconteceu uma pandemia que surgiu lá na China. Então, a nossa instituição ela não está fechada, ela não está avessa a isso. Então, ela está constantemente sofrendo influência do ambiente. E é dentro desse contexto que surge o desenho de cargo do modelo contingencial, que é um modelo mais atual, que é um modelo mais moderno e que das empresas, digamos assim, de mais sucesso, as empresas que mais se desenvolveram, que estão se desenvolvendo. Ele é um desenho de carga dinâmico, né? Ele se baseia na contínua mudança, por isso que tem o nome contingencial. Uma das coisas interessantes dele é que ele preconiza, né, a utilização das capacidades de autodireção e autocontrole das pessoas. Ou seja, eu funcionário, eu sou responsável, eu tenho condições de me autodirigir, eu tenho condições de me autocontrolar. Eu não preciso daquele chefe, eu não preciso daquele supervisor para verificar se eu estou fazendo ou se eu não estou fazendo. Aí, pessoal, vem um erro. Muita gente diz que o modelo contingencial você não precisa de chefe. Não é isso. Você precisa sim de um líder, só que esse líder, na verdade, ele vai atuar com uma parceria. Esse líder, ele vai te dar condições de você exercer as suas tarefas, as suas atividades. Mas só que você vai ter a força, olha aquilo lá, o empowerment que a gente estudou na aula passada. Você tem o poder de decidir de que forma é que você vai atuar, de que forma que você vai fazer. Nesse ponto, pessoal, o modelo contingencial ele não está tão preocupado com a eficiência, ou seja, com os meios como você vai fazer determinada tarefa. Ele está preocupado com sua eficácia. Ele está preocupado se você vai conseguir atingir o seu objetivo. Esse modelo contingencial, pessoal, ele tem a seguinte base. Ele tem uma base as pessoas, a tarefa e a estrutura organizacional. É por isso que se chama de modelo contingencial, ou seja, ele é adaptável às pessoas, e pessoas são diferentes, as tarefas e as estruturas organizacionais. E a estrutura organizacional da empresa ela pode mudar. Por quê? Porque a gente está sendo influenciado constantemente pelo ambiente externo. Das características principais, pessoal, dos cargos no modelo contingencial. Primeiro, variedade. O que eu quero dizer com a variedade? É que o funcionário que está lá no determinado cargo, ele é estimulado a utilizar todas as diversas habilidades, competências, conhecimentos que ele tem. Ele fica livre para utilizar o que ele quiser para fazer, desde que ele alcance os objetivos pretendidos. E esses objetivos têm que ser dito a ele no momento que ele iniciar o cargo. Olha, seu cargo é esse, você tem essas metas e você tem esse objetivo. Eu sou o seu líder e você vai ficar à vontade para atingir essas metas da forma que você quiser, e eu vou estar aqui ao seu lado para lhe ajudar, né?
Isso reflete um pouco também o segundo item, que é autonomia, ou seja, o grau de liberdade que o ocupante tem para executar os trabalhos. Outra dimensão interessante no desenho de cargos do modelo contingencial é o significado das tarefas, ou seja, o funcionário ele tem que reconhecer o impacto que aquela ação dele, que aquelas tarefas dele provoca nas pessoas. Ele tem que entender também que em ele não atingindo os objetivos dele, ele está impactando os objetivos de outras pessoas, certo? Outra coisa interessante, identidade com as tarefas. Então, é necessário que no modelo contingencial, para que ele dê certo, a pessoa tem que abraçar a causa. Não adianta ela não estar trabalhando ali unicamente para receber um salário. Claro que eu quero receber o salário, mas eu quero também receber satisfação. E uma outra coisa interessante no cargos do modelo contingencial é a necessidade de retroação, ou seja, de feedback do retorno aos ocupantes, mas a gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula, quando a gente estiver falando em avaliação de desempenho. Mas a avaliação de desempenho, ela bebe um pouquinho dessa fonte aqui dos modelos contingenciais, ok? Bem, então, pessoal, a gente vai falar agora, entendendo que o desenho de cargo, ele tem, já sabemos que ele tem essas três possibilidades, o modelo tradicional, né, o clássico tradicional, o humanístico ou contingencial. O clássico e o humanístico, eles estão em desuso, mas ele ainda existe. O ideal mesmo é o desenho de cargo através do modelo contingencial, que ele é mais adaptável às pessoas, ao processo, às estruturas organizacionais e ao ambiente. Então, vamos falar um pouco da descrição e análise de cargos. A descrição e análise de cargo funciona como o mapeamento do trabalho realizado na organização. Ele parte do pressuposto de que os cargos já existem e que precisam ser desvendados, como se fossem caixas negras. Sabe-se que hoje os cargos precisam acompanhar as mudanças que ocorrem no contexto da organização. Ou seja, a gente vai trabalhar pressupondo que os cargos eles já existem, mas eles precisam ser catalogados, ok? Então, pessoal, qual é a diferença entre descrição e análise? Bem, a descrição do cargo ele está falando sobre o conteúdo do cargo. A melhor forma que você tem para descrever o conteúdo de um cargo é através da análise SWOT. Lembra que a gente trabalhou no semestre passado a análise SWOT? Ora, basta dizer o seguinte, eu colocar aqui o que é que o cargo faz, quando o cargo faz, como ele faz, aonde ele faz e por que faz, né? Análise SWOT, né? O que o cargo faz, quando ele faz, como ele faz, onde ele faz e por que faz. O que faz? Quais são as tarefas que devem ser executadas? Quais são as atividades que devem ser executadas? Essas atividades são feitas quando? É semanal, mensal, é diariamente, né? Por exemplo, quem trabalha lá na contabilidade vai fazer o fechamento do balanço patrimonial, não faz toda semana, acho que faz anualmente, não é isso? Como faz? Quem que faz? Como é que é feita essas atividades? É feito por pessoas? É feito por máquinas? É feito por matérias, insumos, né? Onde faz? Tem um setor apropriado para fazer? Por que ela está fazendo isso? Quais são os objetivos, né? Quais foram as metas? Então, quando eu pego um cargo e identifico esse cargo, o que ele faz, quando, como, onde, por quê, eu estou fazendo a descrição do cargo. Lá na nossa apostila, que você vai ler depois que assistir essa videoaula, lá tem um modelo de descrição de cargos, certo? Inclusive, a nossa atividade você vai ter que fazer a descrição de cargo. E não tem dificuldade, pessoal. É só você dizer o que, quando, como, onde, por quê. Pronto. Você fazendo isso, você faz a descrição do cargo. Mas você está sentindo falta de algum que aí, não? Né? Está faltando o quem. A partir do momento que eu trabalho o quem, eu já não falo de descrição, de análise de cargo. A análise de cargo, pessoal, ela vai responder a segunda pergunta. A seguinte pergunta: quem? Então, é tudo que for relativo ao funcionário.
né? Então, a análise do cargo, ela quer saber das qualificações do funcionário, das competências do funcionário, do conhecimento dos funcionários. Eu costumo brincar assim, ó, essa aqui é a Ana, certo? Ana. A Ana, aí vem bem aqui, ó, análise de cargo. Então, professor, qual a diferença de descrição de cargo para análise de cargo? A descrição de cargo, ela vai responder o que, quem, o que, como, porquê, quando. E a análise de cargo, ela vai descrever a Ana. Olha aqui a Ana, como é bonita. A Ana, ou seja, quais são os conhecimentos dela, quais são as habilidades que ela precisa ter, quais são as atitudes que ela precisa ter, quais são as qualificações, a formação. Quando eu estou analisando as competências do funcionário, aí eu já não falo de descrição, já falo de análise. Tá entendido? Descrição de cargo é o que o cargo faz, como ele faz, quando ele faz, por que ele faz. A análise de cargo é a Ana. O conhecimento que ela precisa ter, as habilidades que ela precisa ter, as atitudes que ela precisa ter, as competências, as qualificações, enfim. Bem, e os métodos? Como é que eu faço para fazer a descrição de um cargo? Existem, vamos supor que você foi chamado para trabalhar no departamento pessoal de uma empresa, na gestão de pessoas. E deram para você uma seguinte meta: você vai fazer a descrição e análise de todos os cargos dessa empresa, né? A descrição de cargos, pessoal, ela tanto pode ser feita pelo gerente daquele setor, ou ela pode ser designada uma pessoa da gestão de pessoas para fazer. E pode ser feito os dois juntos, ou seja, o gerente, juntamente com um funcionário da gestão de pessoas, eles se unem e ambos fazem a descrição de cargos, né? Ele pode ser feito pela observação, né? Que ela é muito indicado para aquele cargo simples, rotineiros, repetitivos, né? Como operador de linha de montagem. Ele é feito pelo método de entrevistas. Esse método ele é muito comum, ele é bastante usado, né? Agora ele deve ser cuidadoso, né? Porque ele pode gerar algumas distorções, alguma subjetividade. Então você tem que estar sempre bem atento. Como você pode aplicar a entrevista diretamente ao funcionário, ou você pode aplicar a entrevista ao líder daquele funcionário, certo? E também uma coisa que é bem interessante é a aplicação de questionários, né? Que já deve ter pré-estruturado, né? Mas na nossa atividade, você vai fazer a atividade, você vai aprender a fazer e a gente vai trabalhar a método do questionário, ok? Essas aqui são as etapas do processo de análise, mas eu não vou explicar aqui, eu quero que vocês leiam lá o processo, porque está bem simples, leem lá no material, é uma forma que eu tenho para estimular a vocês a darem uma lida no material. Isso aqui, pessoal, é o uso, a gente falou, né, lá no início da disciplina, que para fazer o recrutamento e seleção, eu preciso da descrição, né, e da análise do cargo. E tá aqui, ó. Aqui, ó, recrutamento, seleção. Um dos motivos para se fazer uso é para o recrutamento e seleção. No entanto, ele não serve só para isso. Ele serve para, a partir do momento, delinear, né, treinamento e desenvolvimento. Ele serve também para avaliar o desempenho. Ele serve também para cálculos de remuneração, que futuramente a gente vai aprender. Aí, já voltando um pouquinho para a nossa disciplina, que a gente vai aprender lá na parte de ergonomia, através da descrição de cargo, a gente vai poder analisar se o funcionário precisa ou não de uso de EPI. Então, pessoal, ele tem inúmeras vantagens e necessidades que a empresa deve se preparar e deve fazer, ok? Pronto, nós temos também outro tipo de avaliação, é a avaliação por competência. Eu quero que vocês também deem uma lidinha. A gestão por competência, pessoal, ela é bem simples. Ela se baseia na seguinte lógica. Primeiro, o que é que acontece? A empresa ela vai definir os objetivos estratégicos da organização, né? Ou seja, vocês vão analisar lá as metas, os objetivos, o tempo, o prazo e tudo.
Depois disso, depois que ela define esses objetivos, o setor de recursos humanos, ou os gerentes, né, elas vão identificar quais são as competências que eu preciso para alcançar aqueles objetivos. Depois que eu identifiquei as competências, eu vou olhar dentro das organizações, eu vou fazer um mapeamento se eu tenho funcionários que tenham essas competências que são necessárias para eu atingir os meus objetivos. Depois que eu identificar as competências, à medida que eu identifico as competências, eu identifico também as competências que eu não tenho para atingir esses objetivos. Essa lacuna, ou seja, esse não tema, a gente chama de gap. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Esse gap, né? Aqui, ó. Esse gap, então, planejar esse gap, pessoal, essa lacuna, são as competências que eu não tenho. Então, eu tenho que fazer um planejamento de como... Aí lá entra lá o recrutamento. Eu vou recrutar pessoas que têm as competências que estão faltando para a minha empresa e vou colocar dentro da empresa. E em seguida, eu vou verificar se essa minha estratégia deu certo. Ou seja, se eu alcancei os meus objetivos. Bem, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo. É importantíssimo que vocês leiam o material. Na aula remota, pessoal, essa dinâmica de vídeo, de aula, é mais geral. É só para vocês terem uma noção. É importantíssimo que vocês façam a leitura. É importantíssimo também que você faça a atividade proposta. Eu coloquei também, pessoal, um podcast para vocês ouvirem, só que esse podcast é um material extra, ok? Não é obrigatório. Vocês, no momento que vocês puderem, se puderem, vocês dão assistida. Mas o que é imprescindível é assistir a videoaula, ler o material e fazer atividades. Então, por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.